Saúde não é apenas ausência de doença. É muito mais do que isso. É um estilo de vida. No Pra Ficar Bem, nosso programa aqui da Jovem Pan, você estará sempre repleto de informações a respeito da sua saúde, qualidade de vida, sobre hábitos saudáveis, como adquirir medidas e estratégias para viver mais, longevidade. E hoje eu estou aqui, eu sou o Thiago Vilela, fisioterapeuta e também profissional de educação física, juntamente com meu grande amigo e xará, Thiago Jardim, eu sou médico cardiologista e a ideia é sempre trazermos convidados que trarão informações úteis, práticas, diretas e objetivas, mas sempre pautado por um princípio básico, que é o princípio que norteia nossas atividades profissionais, que é justamente o embasamento científico. Então serão sempre informações que a ciência embasa e que são justificadas por uma série de informações científicas. Então, nosso plano é sempre que não existe achismo. Aqui não é do jeito que eu acho, do jeito que eu quero, do jeito que eu penso. É o que a ciência está norteando e todas as atividades vão ser sempre pautadas por esse princípio. Bom, e hoje a gente tem aqui o nosso grande convidado, o Dr. Igor, né? Eu vou deixar ele se apresentar um pouco melhor, mas o Igor hoje é médico, também médico do esporte, também com formação em nutrologia aí pelo Albert Einstein. E seja muito bem-vindo, Igor, né, nesse programa, e a gente vai poder falar bastante hoje sobre suplementação, né? É um tema que realmente chama muito a atenção das pessoas, e obrigado demais pela sua presença. Gostaria de agradecer mais uma vez o convite, Thiago Jardim, Thiago Vilela, e antes de começar o nosso bate-papo aqui, parabenizar vocês pelo programa, pela iniciativa, que tem como intuito principal, como objetivo final, levar informação de qualidade a respeito de alimentação, atividade física, sono de qualidade, enfim, qualidade de vida, longevidade para todas as pessoas que estão nos assistindo. Me encontro sempre à disposição de vocês para vir aqui bater esse bate-papo e trocar ideia a respeito de saúde, que é um assunto aí importantíssimo na vida das pessoas. Igor, então, obrigado aí demais pela sua presença. Então a gente sempre vai tentar direcionar um pouco o assunto e as nossas conversas para um tema mais específico. E hoje a ideia é falar sobre suplementação e o que é que existe de suplementação e que realmente temos evidências científicas para poder estar recomendando. Então eu queria que você começasse falando um pouco aí sobre quais são esses suplementos, quais são os suplementos que a gente pode estar utilizando de forma tranquila e de forma segura e que já tem uma ampla bagagem de evidência científica para poder justificar a prescrição. Perfeito. Assim como você bem falou na apresentação, na introdução do nosso programa de hoje, os suplementos nível de evidenciar, o que seria isso? Dentro do método científico existe uma pirâmide de graus de evidência científica. Nem todo estudo, nem todo delineamento científico ali tem o mesmo grau de evidência. No topo dessa pirâmide existem ali as meta-análises, revisões científicas e os ensaios clínicos. Então, quando a gente fala que um suplemento ou alguma medicação tem nível de evidência A, basicamente para o público geral entender, é aquilo que realmente funciona, aquilo que realmente vai trazer benefício para o paciente. No caso dos suplementos, qual que é esse benefício? Qual que é esse desfecho? Realmente é a performance, é a ergogênese, é o aumento do desempenho esportivo. Então esses estudos basicamente vão pegar ali algumas pessoas, dividi-las em 2 grupos e fazer a intervenção, que nesse caso é o uso do suplemento. Para um grupo e para o outro grupo um placebo. O outro grupo não recebe esse suplemento e eles vão avaliar o desfecho, que nesse caso é a performance. Então esses suplementos que nós vamos tratar hoje aqui no nosso bate-papo são aqueles que comprovadamente, cientificamente, eles têm nível de evidência A, eles realmente funcionam quando o objetivo é o desempenho e a performance.
Show. Eu acho que isso é muito importante, né, Xará? Porque as pessoas não entendem o que de fato é um nível de evidência A. Então, assim, vou dar um exemplo muito simples. Às vezes tem muito suplemento que a gente compra na farmácia, a gente compra nas lojas aí de suplementos alimentares, que eles não têm nenhum nível de evidência científica. Então, além da pessoa estar gastando dinheiro, ela está tomando uma coisa que, em primeiro lugar, ela não vai funcionar, e outra, às vezes ela até traz alguns malefícios, como sobrecarga renal, como sobrecarga hepática. Então vamos lá, Igor, vamos pontuar então, inicialmente, quais seriam esses suplementos e, logicamente, que a gente vai perguntar para vocês, a gente quer saber mais a respeito desses suplementos. Mas vamos começar você apresentando hoje quais seriam esses suplementos que a gente pode tomar, que a ciência já mostrou que funciona. Perfeito. Então, a indústria hoje, a farmacêutica, a indústria de suplementos, ela está muito pujante, muito forte. Você entra em alguma loja de suplementos e acaba ficando perdido, né? Com a infinidade de suplementos ali. Então, às vezes, o espectador aí tá olhando e tá falando, com certeza deve ter muitos suplementos que tem essa comprovação, que tem esse nível de evidência mais alto. Só que, na verdade, na realidade, existem somente 6 suplementos que, pelos grandes órgãos, né, pelo Comitê Olímpico Internacional, tem nível de evidência A. E existe o métodozinho mnemônico, então grava aí. Se você está tomando um suplemento que está fugindo desses 6 suplementos apenas, provavelmente você vai estar tendo ganhos muito marginais, muito pequenos, e provavelmente não justificaria o uso se o intuito é o ganho da performance. Então são os 3 Cs e os 3 Bs. Papel e caneta na mão, anota aí. Então, o carboidrato, como um macronutriente importantíssimo quando o assunto é performance, a creatina e a cafeína. E os 3 Bs, que são a beta-alanina, a beterraba, que seria o nitrato como suplemento, e o bicarbonato. São esses 6 somente que tem esse nível de evidência mais elevado. Então vamos lá, acho que a gente pode ir passando. Você decorou, Thiago? Sim, claro. Então deixa eu... Quais são? Carboidrato, cafeína, creatina, beta-alanina e o nitrato. Acho que já foi 6, né? 3, não, faltou um. Foi? E o bicarbonato. Que a gente vai ver mais pra frente. E a aplicação... Você tirou 9 na prova hoje. Vamos lá. Passou bem. Vamos começar então com o carboidrato. O carboidrato pra quem? Ótimo, vamos lá. Então, antes de começar aqui, a gente já estava até discutindo a questão do carboidrato, que realmente não é um vilão. O carboidrato, inclusive, para você que quer praticar atividade física, quer performar bem dentro do esporte, é o macronutriente mais importante para você. Porque, basicamente, o carboidrato é a nossa fonte de energia. É o que vai manter a atividade física em execução durante um treino, durante uma caminhada. Então, você precisa ter boas fontes de carboidrato ao longo do seu dia. Qual que é a recomendação de carboidrato em quantidades para os indivíduos em geral? Ela varia muito. Vai de 3 até 10 gramas por quilo por dia. Então, basicamente, a grande maioria das pessoas, a necessidade de 3 até 5 gramas por dia vai atender muito bem. Porque são aquelas pessoas que fazem uma atividade física mais tranquila, até ali 1 hora por dia, 1 hora 3 vezes por semana. E esses níveis mais próximos de 8, 10, já está reservado para atletas de elite ali que tem horas semanais acima de 15, 20 horas de atividade física. Coisa que não é a realidade da grande população. Intratreino, quando é que a gente deve usar o carboidrato intratreino, que está muito associado, acho que é o suplemento que está mais associado com a performance ali dentro do treino. Basicamente em atividades acima de 1 hora, acima de 1 hora e meia, até 1 hora não teria necessidade. Então eu acredito que para o grande público também não tem essa grande preocupação. E no pós-treino também é importante para fazer uma boa recuperação muscular, né? Um bom recovery para você estar pronto para uma próxima sessão de treino no outro dia e não ficar ali com aquela fadiga, com aquele cansaço em excesso. Muita gente tem como carboidrato que foi virou um vilão nos últimos tempos e acaba fazendo dietas muito restritivas
e começa a fazer atividade física um pouco mais vigorosa. Agora esse ano, com o advento da corrida, né, muita gente começou a correr, começou a praticar o endurance e já vai para alguns objetivos, acho que um pouco precipitados, vai correr uma meia maratona, uma maratona e acaba negligenciando o carboidrato, comendo menos. E ele entra num estado ali de deficiência energética um pouco grave, que isso pode trazer muitos malefícios para a saúde, como aumento de risco de fraturas, de lesões, osteoporose, distúrbios endocrinológicos, principalmente nas mulheres que estão a reserva um pouco menor. Então, assim, não negligencie o carboidrato não é o vilão, ele tem que ser prescrito e utilizado de forma correta, na quantidade correta, e ele com certeza vai te ajudar. Perfeito, show. Então vamos para o segundo C agora, que é o que eu mais gosto, né? Que é a cafeína. Eu, assim, como filho de quem planta café, eu tomo, e de tudo que eu já tomei de suplemento, que eu mais senti efeito foi a cafeína, Igor. Perfeito, então vamos lá. A cafeína, né? O famoso cafezinho aí, que tá muito popularizado em todo o território nacional, tá na mesa aí de todo o brasileiro, e ele pode ser isolado e ofertado na forma de suplemento, né? Então a cafeína, ela tem como efeito o aumento das catecolaminas, então adrenalina, noradrenalina, e esses dois neurotransmissores ali na fenda sináptica, ele vai aumentar a lipólise. Então podemos se dizer que a cafeína, ela é termogênica, ela é lipogênica, então ela queima gordura sim, e ela tem um grande efeito, um grande benefício no sistema nervoso central. Então ela aumenta o foco, aumenta aquela questão da concentração ali no exercício e acaba te dando aquela levantada durante a atividade física. Então você fica mais disposto, mais focado ali durante a atividade física, além de também aumentar a massa muscular. O que a gente tem de recomendação quanto às doses? De 3 a 6 miligramas por quilo. Sempre vamos começar com essa dose mais baixa, né? 3 miligramas ali por quilo já é uma dose excelente. 6 não recomendo para uso inicial, assim, é só para alguém que tem já está bem adaptado com a cafeína, não precisa chegar nesses níveis. Então, regra prática, 200 miligramas de cafeína. E onde a gente pode encontrar isso aí? No dia a dia, para não precisar gastar dinheiro com suplemento. O próprio café coado, café preto do dia a dia, vai ter algo em torno de 150 miligramas de cafeína. Um expresso, algo em torno de 100 miligramas de cafeína. Então você consegue treinar bem, aumentar o seu foco, a sua concentração no treino, gastando muito pouco. Excelente. Então, creatina agora. Creatina, qual que seria a indicação, para quem? Tem alguma coisa relacionada com pureza também que eu queria que você falasse, que é uma preocupação que existe também, né? De onde está vindo essa creatina, se aquela creatina é confiável ou não. Então, creatina agora. Perfeito. Vamos para a creatina também, suplemento que particularmente eu gosto bastante, prescrevo bastante para os meus pacientes, para os meus familiares. Seguinte, como é que ela vai atuar basicamente? Então a creatina, ela atua dentro do músculo na ressíntese do ATP. O ATP basicamente é a nossa moeda energética, é o que vai fazer o exercício se perpetuar ali dentro do músculo. Então ela aumenta a força muscular, aumenta a densidade muscular. Vamos às doses. As doses de creatina, elas variam de 3 até 5 gramas para o público em geral. Então as mulheres podem começar com 3 miligramas, os homens 5, 6 gramas, na verdade, 6 gramas ao dia. E com relação à pureza, ótima pergunta, né? Anualmente, de tempos em tempos, saem algumas listas de suplementos que foram reprovados nos testes de avaliação de pureza, né? E recebo muita dúvida a respeito, por exemplo, de efeitos colaterais. A creatina pode promover queda de cabelo? Não tem grandes efeitos colaterais. Geralmente esses efeitos estão realmente associados com as contaminações. Então, suplementos com a qualidade não tão legal. Como é que você vai garantir a qualidade
da sua creatina. Você pode acompanhar essas listas, mas vai ser algo mais trabalhoso para o público em geral. Mas existe um selo de qualidade de uma matéria-prima alemã que chama selo Creapure. Se você está comprando uma creatina que tem esse selo ali no rótulo, tem ali uma bandeirinha da Alemanha e selo Creapure escrito, você está garantindo a qualidade desse produto. Mas claro, existem marcas nacionais que têm qualidade e não tem necessariamente esse selo. Mas se você quiser garantir, não quiser pesquisar, selo Creapure, você garante a qualidade do seu produto. Show, maravilha. Então a gente já falou agora a creatina, que a gente tem inclusive vários estudos existentes em diversas condições de saúde, né? A nível neurológico, a nível, né, da questão muscular. A gente sabe que isso está bem definido hoje a nível científico. Vamos falar agora, Igor, de uma que eu também gosto, que eu já vi alguns efeitos interessantes, mas ela dá uma piniqueira no corpo, né, que ela chega a ser um pouco, né, na minha opinião, um pouco desagradável, né, e teve uma vez que você me deu uma dica que funcionou muito bem, que é diluir ela ao longo do dia. Fala da famosa beta-alanina. Perfeito, vamos lá, falando um pouco agora da beta-alanina. Realmente, ela tem como principal efeito colateral essa parestesia. Então, o paciente que às vezes nunca usou, acaba usando ali e ele sente realmente essa piniqueira, essa dormência nos membros, no tronco. Geralmente engraçado que logo quando você começa a atividade física, parece que ela piora aquelas sensações nas pernas ali ou na musculatura que você está exercendo. Mas é um efeito colateral benigno, tranquilo. Não é um efeito colateral grave e ele tende a passar com o tempo à medida que você for usando o suplemento. Vamos lá, qual que é o efeito, né? Qual que é o intuito, o objetivo de você usar a beta-alanina? Ela vai diminuir, ela vai postergar a acidez muscular, né? Então, a acidez muscular é o principal componente da fadiga, que leva o indivíduo a interromper o exercício físico. Então, quando a intensidade está um pouco mais alta, isso gera uma acidez ali, um acúmulo de hidrogênio no músculo e o indivíduo para a atividade física porque ele está fadigado. Então, o objetivo dela é exatamente esse: aumentar o tempo, né, até essa fadiga, até essa acidez, que essa acidez aconteça, tá? Por isso que ela é muito utilizada nos esportes de endurance, que realmente tende, que o objetivo principal é evitar que essa fadiga, que essa acidez muscular aconteça. Vamos então às dosagens, às doses diárias. A dose diária gira em torno de 6 gramas ao dia, mas se você tomar ela em uma única tomada, que não tem problema, então uma vez ao dia, com certeza vai ter muita parestesia, vai ter muita essa piniqueira no corpo, que acaba incomodando bastante os pacientes. Uma dica legal que eu passei pro Thiago, que costuma funcionar para quem está começando, é fracionar ela em 4 dosagens ali ao longo do dia, então de 6 em 6 horas, você ingere algo próximo a 1,5, 1,6 gramas do suplemento. Ela tem uma questão também de depósito, e você tem que fazer um acúmulo ali, uma saturação em algo em torno de 200 gramas de beta-alanina. Então ela vai ter um efeito ótimo a partir de um mês de uso diário. Você vai acumular geralmente esses 200 gramas aí do suplemento no organismo, que vai fazer um efeito. Então, por exemplo, vai fazer uma prova, alguma coisa, né, ali um evento específico, inicia o uso cerca de um mês antes do evento. Então não é um suplemento para se utilizar como um pré-treino, né? Na verdade é uma coisa de depósito, né? Um pouco diferente. Perfeito, perfeito. Quando o intuito é a performance, né? É o desempenho, você tem que ter esse cuidado dessa saturação pelo menos de 200 gramas. Mas é um suplemento que a gente encontra muito em pré-treinos, justamente por essa questão da dormência, da parestesia, que dá um incômodo ali, e às vezes tem gente que gosta de treinar com esse incômodo, com essa fadiga, que acha que o desempenho no treino fica melhor. Mas aí, geralmente, nos pré-treinos, eles usam desse efeito colateral como um benefício, entre aspas, para melhorar ali o desempenho no treino. Tá certo. Então vamos lá pro quinto, né? O quinto suplemento aí com nível de evidência A.
Então, só recapitulando, a gente está passando cada um dos suplementos aí com nível de evidência A, com o Dr. Igor aqui. É a beterraba, né? Que na verdade é o nitrato, né, Igor? Que você vai falar um pouquinho aí pra gente sobre as indicações, doses, efeitos, enfim, vantagens da utilização aí da beterraba e do nitrato. Perfeito. Então, o nitrato, né, ou a beterraba, por que a gente fala beterraba? Porque a beterraba é o alimento ali natural que tem a maior quantidade de nitrato estocado. Então, a cada 100 gramas de beterraba, a gente tem algo próximo a 250 miligramas do nitrato presente nessa quantidade de 100 gramas da beterraba. Como que ela vai atuar? Ela é um precursor do óxido nítrico. Então, o óxido nítrico ele vai aumentar a vasodilatação nos nossos músculos. Então, isso melhora o aporte de oxigênio. Né? As atividades físicas de endurance que necessitam os aeróbicos. Então, o que é aeróbico? Né? É a atividade física que funciona com a presença do oxigênio ali para produzir todo o substrato energético. Então, aumentando essa vasodilatação, chega mais oxigênio na nossa musculatura e isso melhora a performance dos pacientes. Não é um suplemento para você fazer o uso diário, contínuo, igual a gente falou da creatina, da cafeína, da creatina, da betalanina. É um suplemento de uso estratégico para algum evento. Então, por exemplo, algum evento, alguma prova, você começa a utilizar algo em torno de 300 a 600 miligramas ao dia, de 7 a 10 dias antes. Então, um período mais curto, antes de uma prova, você faz o uso, já tem ela em forma de suplemento, né? E se quiser também na forma do alimento, é a beterraba aí nessa proporção que a gente já comentou. Então, fazendo esse uso aí 10 dias antes da prova, antes do evento, você consegue chegar com esse benefício da performance por parte do nitrato. Show. Então tá explicado, por isso que o Thiago toma direto, eu vejo ele no clube, um suco de laranja com beterraba. Descobri o seu segredo, Xará. Eu acho que tá faltando a gente falar da proteína, né? É a proteína? Não, proteína não, bicarbonato. Bicarbonato, é mesmo aí, ó. Eu já tava esquecendo, confundindo, porque essa é uma pergunta que depois eu vou fazer a respeito de proteína. Bicarbonato, isso aí eu já escutei, né, no triatlo, a turma tem falado bastante desse negócio para não ter cãibra, mas parece que o negócio é ruim, eu vi umas pastas aí. Fala um pouquinho desse negócio, Igor, do bicarbonato. Perfeito. O bicarbonato, ele é um tamponante, né? Um tamponante natural ali. Então ele vai atuar também no músculo, exatamente tamponando os íons de hidrogênio e diminuindo a acidez muscular, assim como a betalanina faz, mas de uma forma um pouco diferente. Qual que é a recomendação de uso do bicarbonato? A gente escuta falar pouco, agora voltamos a falar um pouco mais, porque surgiu um suplemento, justamente esse suplemento, acho que o Thiago estava comentando, de uma marca estrangeira, que ele veio para realmente contrabalancear os efeitos colaterais que são muito negativos do bicarbonato comum mesmo, do bicarbonato que era utilizado antigamente dentro do esporte. Qual que é a dose? A dose recomendada são 100 miligramas 3 vezes ao dia, junto às refeições, de 3 a 5 dias antes da competição, inclusive no dia da competição. O bicarbonato ele tem uma osmolaridade muito alta, então ele puxa muita água. Então a presença dele dentro do nosso trato gastrointestinal, ali no intestino, puxa muita água para dentro, então tira muita água do intestino e acaba dando muito efeito gastrointestinal. Vômitos, diarreia, e isso é um efeito colateral muito ruim, né? Muito indesejável durante uma prova. Imagina que você está dentro de uma maratona ou dentro de uma prova de ciclismo e tem um desconforto intestinal, precisa interromper a prova para procurar o banheiro. Então, por isso que ele, dessa forma, como sempre foi utilizado, tem muito baixa utilização por conta desse efeito colateral muito ruim, muito indesejável. Essa marca estrangeira, ela conseguiu fazer o bicarbonato no formato de um gel, justamente para diminuir essa osmolaridade, trazendo somente os efeitos colaterais e minimizando, trazendo somente os efeitos benéficos, né, somente a ergogênese, o aumento da performance, minimizando
os efeitos colaterais indesejados, que são mais da parte gastrointestinal aí. Então a gente passou por os 6 principais suplementos, os suplementos que têm nível de evidência A, no sentido de melhorar a performance do atleta, do indivíduo. Então são 3 Cs e os 3 Bs, né? Então o C de carboidrato, creatina e cafeína, e os 3 Bs de bicarbonato, beta-alanina e a beterraba, e no caso o nitrato especificamente, né? Perfeito. Nota 10 agora. Show, Thiago. Passou. Isso é um problema, né, Igor? Porque assim, não sei se você sabe, o Thiago é um adversário meu no ciclismo, e agora ele tem todo esse conhecimento de suplementação, porque antes ele pedalava com a rapadura, com a banana, agora vai ficar difícil para mim, né? Pedalava só na água, né? Então, se você não está usando um desses, se você está usando um suplemento diferente desses, assim, eu acho que isso é uma coisa que eu falo sempre, eu acho que é importante a gente falar. Assim, não é que você está fazendo uma coisa errada, mas você não tem evidência científica do benefício daquele uso. Então, assim, se eu vou investir em alguma coisa, eu tenho que investir em uma coisa que já está comprovado por uma metodologia científica pré-estabelecida, já pré-modulada, e que já está comprovado o benefício. Do contrário, eu estou entrando naquela história do achismo, assim, isso aqui pode fazer bem, mas para algumas pessoas não faz, para outras pode fazer até mal. Então, assim, a gente tem que ter um raciocínio em cima de uma coisa que já está comprovadamente, com benefício comprovado científico já. Isso. Assim, Igor, e a tal da proteína, do whey protein, onde que ele encaixa, né? Ele não encaixou, por exemplo, dentro desses 6. E o que hoje, porque hoje muitos tomam, né? O wheyzinho, tem outros tipos de proteína também. Eu queria que você falasse um pouquinho quando que você indica, né? A respeito da questão da ingestão de proteína. Ótimo. Proteína também é um macronutriente fundamental, um macronutriente importante que está ganhando muito espaço nos últimos anos aí. Então, é um macronutriente muito relacionado com o ganho de massa muscular. E eu costumo brincar que a proteína é como se fosse o tijolinho ali, a base para construir a sua massa muscular, melhorar a sua força muscular e qualidade muscular, né? Não é só a parte estética, mas também a parte funcional do indivíduo, de um indivíduo idoso, né? Então um idoso que tem funcionalidade, que faz as suas atividades básicas diárias, de ir ao banheiro, escovar o dente, ir a um banco, uma padaria. O idoso funcional é aquele que tem mais massa muscular do que aquele que não é funcional, né? Que consegue fazer a sua higiene diária. Então a massa muscular é muito importante, é fundamental, e o objetivo principal é a síntese proteica. Uma estratégia muito bacana é associar a proteína de alta qualidade, né, com o exercício resistido, a musculação. Isso aí é um binômio, né? É uma dupla que é maravilhosa pro ganho de massa muscular, que assim todo mundo deveria fazer quando o intuito é uma qualidade de vida melhor, é pensar no longo prazo ali, na sua velhice. Então, consumir proteínas de boa qualidade, com a quantidade adequada, distribuídas de forma bacana ao longo do dia, associado com o exercício de força, exercício resistido. Isso aí é um time vencedor quando o assunto é ganho de massa muscular. Então, quando a gente fala de proteína, exatamente isso. Quantidade. Como é que a gente fala a respeito de quantidade? As quantidades, em geral, é de 1,2 a 2 gramas por quilo por dia, tá? Na alimentação. E vale ressaltar que, por exemplo, 100 gramas de frango não significam 100 gramas de proteína. O frango é uma fonte de proteína, mas a cada 100 gramas de frango vão ter algo em torno de 20 gramas de proteína somente ali. O restante é água, carboidrato, gorduras, os outros nutrientes. Então, isso é a quantidade diária, mas você pode fazer também uma continha de 0,3 a 0,5 gramas por quilo por refeição. Então você vai distribuir isso aí ao longo de 4 refeições no dia. No meu caso, por exemplo, 70 quilos.
vezes o 0,4 vão dar 28 gramas. Então tem que comer boas fontes de proteína, 28 gramas por refeição. Café da manhã, almoço, lanche e jantar. Se garante assim uma boa distribuição também ao longo do dia. E o whey nada mais é que um suplemento de proteína. É a proteína do soro do leite. Então a gente tira a gente extrai essa proteína de altíssimo valor biológico. É um suplemento maravilhoso. Eu costumo brincar que o whey e creatina, para mais de 90% das pessoas, tem indicação, tem recomendação sim. Então, a proteína de altíssimo valor biológico, até mais do que um valor biológico até maior do que os próprios alimentos. Então, o que a gente tem de alto valor biológico? Então, anota aí, proteína de qualidade para você. Whey protein tá ali no topo da categoria, mas vale ressaltar, é um suplemento. Então, se você já faz o uso de quantidades bacanas de carnes, então carne de origem animal, carne vermelha, carne branca também, ovos, leite e derivados, às vezes não seja, se você consegue bater a meta de proteína diária, tá bem distribuído ao longo do dia, às vezes não é necessário nem o uso do próprio whey, mas eu gosto bastante também da prescrição do whey protein como uma excelentíssima fonte de proteína. Maravilha, muito obrigado, Igor, foi assim espetacular, né? Acho que a gente tirou até dúvidas nossas pessoais, né, Xará? E realmente eu acho que esse programa ele vai ficar aí na memória e a gente vai ter muitos aí ouvintes com certeza que vão tirar uma série de benefícios. Bom, em primeiro lugar queria te agradecer demais pela presença aqui, pelo seu tempo. A gente brinca que isso aqui é uma consulta que o ouvinte está tendo, né? Então é como se a gente estivesse aqui dentro do consultório através de uma consulta. Então, em primeiro lugar, muito obrigado. Sou eu que agradeço mais uma vez o convite. É sempre um prazer estar com vocês aí, às vezes dividindo um pedal ali no autódromo, agora aqui na Jovem Pan, trocando essa ideia, trocando esse bate-papo. Hoje o tema foi suplementação, mas me encontro também à disposição, fico à disposição de vocês e do nosso público também para voltar uma segunda, terceira, quarta vez, quantas vezes forem necessários, para falar desse assunto que é saúde. Parabéns mais uma vez pela iniciativa. O pessoal que quiser me encontrar aí, pode me procurar no Instagram lá, Igor Brasil, manda mensagem na caixinha de perguntas a respeito de qualquer dúvida a respeito do suplemento, que eu vou responder vocês, nós vamos conversando por lá. Foi um prazer enorme e muito obrigado mais uma vez. Igor, muito obrigado. Acho que é muita informação, muito assunto. A gente conseguiu fazer uma coisa bem didática, então acho que foi muito proveitoso aí pro nosso público, e a ideia é essa mesmo, que trazer informação de qualidade, de forma prática, direta, objetiva e nesse caso bem didática aí para todo mundo ficar bem, né? Que a ideia é essa, é sempre para ficar bem. Muito obrigado, ouvintes. Lembrando, todo domingo, 18 horas no YouTube. Não deixem de seguir a gente também nos canais de Instagram, Facebook. E compartilhe com seu amigo, com seu colega, que vai ser muito beneficiado com essas informações de hoje. Lembrando, não se esqueça de ficar bem. Um abraço.